Bom, essa tela que nós vamos estudar agora, ela já tem bastante coisa diferente, tá? Eu vou pressionar aqui Shift F12 e vou abrir a tela Lançamento Pagar. A princípio aqui, nada de diferente, né? Mas se nós mandarmos aqui a grid para trás, aí nós já vemos que tem coisa diferente aqui, tá? Eu tenho aqui os dados dos edits e tem uma grid aqui embaixo. Então é uma tela mestre detalhe, tá? O que está aparecendo aqui embaixo nos detalhes são referentes ao que está aparecendo aqui no mestre, ok? Aqui é o meu lançamento, apagar, aqui são as minhas parcelas, tá? Eu tenho também um botão gerar parcelas, é através desse botão que eu vou gerar aqui as parcelas para este lançamento apagar, tranquilo? Muito bem. Vamos pressionar F12. Vamos dar uma olhadinha aqui no código. Bom, em primeiro passo aqui, nós vamos configurar o nosso cliente dataset. O cliente dataset ele já existe. Ele está aqui no meu data model, CDS lançamento pagar. No entanto, ele não está configurado, né? Ele não tem campo, não tem nada, tá? Eu configuro o cliente dataset aqui, olha. Então eu limpo aí a definição dos campos, insiro todos os campos no meu cliente dataset, tá? Crio o dataset e configuro aqui a forma de exibição, tá? No caso aqui dos valores dos campos float, tá? Valor total e valor a pagar, ele vai ser exibido com essa máscara. Depois que eu faço isso no cliente dataset do lançamento, eu configuro a minha grid. A grid é essa grid principal aqui, tá? Então eu vou configurar aí os títulos da grid, tranquilo? Em relação aos campos ou às colunas que eu tenho no meu cliente dataset. Ainda no Form Create, eu configuro o cliente dataset da grid secundária, no caso das parcelas, né? Coloco aí todos os campos das parcelas, configuro a grid das parcelas, ponho 3 campos para não serem exibidos, né? Que são os 3 últimos campos, o persist, o ID e o ID lançamento. E é isso. É isso que eu faço para a segunda grid, tá? Esse campo persist é um campo que não existe na tabela, no meu banco de dados. Ele vai servir apenas para eu saber quando o usuário estiver alterando ali uma parcela, tá? Quando ele estiver alterando uma parcela, aí eu persisto aquela parcela, eu envio aquele registro lá para o banco de dados. A gente vai entender ele melhor quando nós analisarmos o código do botão salvar. Observe aqui no botão alterar, eu tenho aqui o padrão, que é jogar o panel edits para frente, setar o foco em algum campo, jogar os dados da grid para os edits, setar a operação como 2, né? Isso tudo a gente já viu lá nos cadastros. E aqui eu tenho um código diferente, né? Por quê? Porque eu tenho que carregar as minhas parcelas, tá? Eu tenho que carregar as parcelas de acordo com o meu lançamento. Então eu crio aqui um filtro local, né, com base nessa variável aqui, porque a variável filtro eu utilizo ela em vários outros lugares aqui do código. Então eu digo, olha, carrega as parcelas cujo ID do lançamento a pagar foi igual ao ID do registro que tiver selecionado naquele momento. Então eu vou estar com um registro aqui, um lançamento selecionado. Cliquei em alterar, ele vai carregar as parcelas daquele ID que está selecionado aqui, tá? Esse código ele é verdadeiro tanto para a action de alterar quanto para a action de consultar. Aqui, ó, action consultar. Quando é que a action consultar ela é acionada? Quando eu clico 2 vezes na grid. Cliquei 2 vezes na grid, ó, ele chama action consultar, tá? A action consultar está aqui no meu action manager, cadastros, consultar, tá? Mesmo código, olha, carrega as parcelas. Nós podemos até criar aí um procedimento apenas para carregar as parcelas, né? Porque eu estou com o código duplicado aí em 2 procedimentos, em 2 métodos. Ok? Tá, e o que é que esse carrega parcelas está fazendo? Vamos voltar lá no alterar, no botão alterar. Veja, depois que eu defino o filtro, eu chamo o método consulta do parcela pagar controller. Tem uma outra coisa diferente aqui, ó. Eu estou na tela lançamento pagar.
A tela lançamento pagar, ela tem um controller, lançamento pagar controller, tá? E esse parcela pagar controller, eu não tenho uma tela de parcela pagar controller, né? Como eu estou na tela mestre detalhe, para a parte do detalhe ali eu criei outro controller, ok? Então essa tela do lançamento pagar, na realidade ela é vinculada a dois controllers. O controller principal dela, que é o lançamento pagar controller, que vai ter todos aqueles métodos, inserir, consultar, alterar, excluir. E o parcela pagar controller, que vai ter quais métodos? Vamos olhar. Ele vai ter o método consulta apenas, né? E o método privado para atualizar a grid, tá? Então no método consulta aqui, ele recebe o filtro, está, né? E retorna as informações aqui para a grid, tá? Uma coisa muito importante aqui, olha, quando a gente vai alterar as informações ou carregar as informações na grid, antes de eu inserir os dados na grid, eu estou usando um decimal separator, dois pontos igual a ponto. E depois que eu carrego os dados, eu modifico novamente o separador de decimal para vírgula. Por que que eu estou fazendo isso? Quando eu converto um objeto para JSON, né, vai ter lá type pagamento VO, aí ele vai ter os campos, né? FID igual a 1, vírgula, F valor igual a 12,36, vírgula, F vencimento igual a 2010, 2011, 0101. Tá? É assim que vai estar o meu objeto JSON, né? Observe que para cada item aqui ele vai separando os itens com uma vírgula, né? Se eu deixar essa vírgula aqui do valor, vai dar um problema, tá? Tanto lá no servidor, quando você for enviar os dados, quanto no cliente, vai dar problema, ok? Então, antes de eu carregar os dados aqui na grid, o que é que eu faço? Eu converto o separador de decimal para ponto. Tranquilo? Esse dado ele já veio lá do servidor, sim, tá? Já veio com o ponto. Quando eu converto para ponto, que ele for pegar aqui o valor e colocar aqui no asFloat, não vai dar problema nenhum. Na realidade, quando ele for fazer isso daqui, ó, quando ele for fazer a conversão, pronto, esse JSON to Object aqui, ó, tá? Que ele verificar que tem um ponto, não vai dar erro nenhum, tranquilo? Ele vai carregar normalmente o valor aqui como float, com o ponto como decimal, e depois eu altero para vírgula de novo. Aí não tenho problemas aqui nas minhas telas do sistema, porque as telas do sistema elas trabalham com vírgula, né? Legal. Lá no servidor, posso até mostrar logo para vocês, eu não fico sempre fazendo isso daí, tá? Eu já alterei direto aqui no meu, acho que foi no SA. Aqui, ó. Então, assim que o servidor ele é instanciado, ele é criado, eu já digo ao servidor, o teu decimal separator é o ponto. Como não vai ter entrada de dados mesmo no servidor, então o servidor ele já trabalha com o conceito de separador de decimal como ponto, tá? Então, quando ele vai converter lá de objeto para JSON, de JSON para objeto, ele já coloca o ponto no lugar da vírgula automaticamente. Não vai ter problema nenhum em relação aos nossos valores double, float, extended, tá? Muito bem, então é para isso que serve aí o decimal separator. No caso do cliente, eu sempre vou ter que fazer isso, né? Sempre que eu for fazer uma conversão aqui, olha, de JSON para Object, de Object para JSON, eu vou usar aí o decimal separator. Eu vou modificar o decimal separator, depois eu volto ao normal para não ter problema nas minhas entradas de dados, tá bom? Vamos voltar aqui no lançamento pagar, vamos ver os demais métodos, excluir, salvar a gente vai ver com mais calma, cancelar, consultar a gente já viu, o filtro é igualzinho aos demais,
Filtrar também é igual aos demais formulários que nós já vimos lá nos cadastros base. Primeiro e último também. Esse daqui a gente vai explicar depois, que é a nossa janela de lookup. Né? Observe aqui, olha. Ao sair do Edit ID do fornecedor, ele está colocando fornecedor 01 fixo. Tá? Por que isso? Porque nós temos um to-do aqui, olha. Como criar consultas compostas no T2TI ORM. Como assim? Observe um detalhe aqui. Vou executar de novo a aplicação. Vou chamar aqui lançamento apagar. Deu erro. Por que que deu erro? Porque o nosso servidor não está carregado, né? Agora sim não deu erro, mas ele não trouxe ninguém. É porque não existem dados aqui para serem carregados ainda. Nós não persistimos ainda nenhuma informação. Né? Então eu vou inserir fornecedor, vou colocar 1, apareceu fornecedor 01. Tá? Documento de origem eu vou pressionar F1 para chamar aqui o meu lookup padrão. Ok? F9 para pesquisar. Vou trazer aqui o boleto, F12. Natureza financeira, a mesma janela do lookup padrão, mas ela está desenvolvendo aí a grid de forma dinâmica. A gente vai ver como é que isso é feito. F9 para pesquisar, vou trazer a natureza financeira 01 para cá. Quantidade compartilhada, esse pagamento não é compartilhado. Duas parcelas, 125,32. Não vou colocar primeiro vencimento para ele colocar para mim. Gerei as parcelas. Observe que elas apareceram aqui embaixo. Vou salvar. Aí está. Se nós observarmos aqui no banco de dados, em lançamento pagar, já apareceu aqui o meu primeiro lançamento. E em parcela pagar, apareceu aqui a minha parcela para pagar. As minhas duas parcelas para serem pagas, né? Mas veja que aqui, olha, eu não estou exibindo para o usuário o nome ou a classificação da natureza financeira, a descrição do documento de origem, o nome do fornecedor. Estou exibindo os IDs. Por que eu estou fazendo isso? Porque o meu framework ORM ele não está pronto para fazer consultas compostas. Né? Como assim? Se eu for aqui no fornecedor, na tabela fornecedor, eu tenho o ID do fornecedor, mas cadê o nome dele? Eu não tenho o nome do fornecedor aqui. Por quê? Porque o fornecedor, o nome dele vai estar lá na pessoa. Né? Então o nome do fornecedor vai estar aqui, olha. O 1 é o João. Como é que eu faço no meu ORM para vincular os dois? A pessoa com o fornecedor e aqui na minha grid eu apresentar o nome do fornecedor e não o ID dele. Isso é o que significa isso tudo aqui. Ok? Por isso que eu estou colocando aí esse fornecedor 01 fixo aí no código para a gente discutir isso daqui no EAD, né, e evoluirmos o nosso ORM, tá? Esse F1 aqui é igual a esse de cima. Eu vou explicar depois como é que funciona a nossa janela de lookup. Edit valor total exit. Quando eu saio do valor total aqui, ele faz apenas duplicar o valor total, o valor a pagar aqui. Né? As parcelas elas são geradas em cima do valor a pagar. Tá? E por que eu tenho valor a pagar e valor total? É porque o pagamento ele pode ser compartilhado. Eu posso ter, por exemplo, uma coligação de 3 empresas. Elas vão instalar uma central de ar-condicionado que custa 60 mil reais. Então elas dividem esse valor. O valor a pagar aí seria 60 mil reais, valor total da dívida, né? Já o valor a pagar seria 20 mil. Tá certo? Porque foi o valor total dividido por 3. No caso aí desse exemplo são 3 empresas. Tá? Por isso que tem o valor total e o valor a pagar. Mas a princípio a gente coloca aqui o mesmo valor porque isso vai acontecer raramente. Né? Não é sempre que vai acontecer esses pagamentos compartilhados aí. Tá? O anterior, o próximo, página anterior e página próxima a gente explicou nos demais módulos. Grid para edits. A gente vai apenas carregar os valores que estão no grid lá nos edits. Tá? Nós temos aqui alguns to-dos que nós vamos ver posteriormente.
Limpar campos, ele é chamado quando a gente confirma ou cancela, apenas para não deixar as informações lá nos campos. Gerar parcela nós vamos ver com mais calma. Verificar a paginação já foi visto em outros módulos. User sort também. E aqui os métodos de exportação que também já foram explicados em módulos anteriores. Tá? Então essa primeira aula aqui dessa tela lançamento pagar, para nós termos aí uma visão geral de como é que funciona essa janela. Nós vamos ter uma nova aula, né? Vai ser a próxima aula ainda nessa tela de lançamento a pagar, para nós observarmos como é que funciona aí a geração das parcelas, tá? Como é que funciona o método de confirmação e como é que funciona o controller desse lançamento a pagar.